possa pagar, que ele vai ter que pagar isso, né? Então, isso já é o sistema atual e os acidentes não deixaram de acontecer. Importante também manter que, ultrapassado o prazo de vistoria, os 2 anos de vistoria, a concessionária tenha que ser onerada de alguma forma, tenha que ser penalizada. Então, no nosso entendimento, essa questão que está prevista no artigo 4º deve se manter. Algumas emendas propõem a retirada do próprio artigo 4º. Então, nós entendemos que isso não deva acontecer, porque é importante que a empresa, de alguma forma, seja punida se não cumprir aquilo que definir o projeto de lei. Para concluir, então, rapidamente, eu peço, como cidadão, né, e aí não falo só como representante do Sindicato dos Engenheiros, como cidadão, que o projeto de lei 762, com as alterações que a gente imagina que são boas, que a gente está propondo aqui, que ele seja realmente analisado lá pela CCJ, o deputado Luiz Paulo me parece que é o relator disso, que leve em consideração as nossas ponderações, e eu tenho certeza que, sem tirar a essência do projeto, acho que será muito bom ter esse projeto em vigor o mais rápido possível. Volto a dizer, o frio está se aproximando, e eu não tenho dúvida que a população do Rio de Janeiro saberá reconhecer esse trabalho, se isso acontecer de fato. Então, eu quero agradecer mais uma vez e me coloco aí depois para o debate. Tá bom? Eu que agradeço, doutor Antônio Gerson, que é do Sindicato dos Engenheiros, que acompanha todo esse trabalho desde o início, né? A não ser a chegada do doutor Rodrigo Terra, representando aqui o Ministério Público. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Consensa, para que possa falar pelo CREA sobre essa problemática que nos traz aqui a essa audiência pública. Antes, dizendo que o movimento, deputados, eles me entregaram uma lista que é muito impressionante, né, da quantidade de vítimas e de registros de acidentes, né? Me parece que essa aqui está atualizada, e é incrível a quantidade... Só um minutinho. E é incrível a quantidade de acidentes, enfim, movidos aí pela falta de fiscalização, movidos aí por esse problema que aqui se arrasta há tanto tempo debatido nessa casa que a gente não consegue, enfim, fazemos a votação definitiva. Quem sabe agora, na retomada desse projeto, a gente consiga essa vitória. Mas é incrível o número de acidentes que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Doutor Luiz, por favor. Bom dia a todos, deputado. Eu peço até desculpa pelo atraso. A gente precisa entender o seguinte: na área, esse serviço público de gás, não tenham dúvida que é um serviço de engenharia, e o Rio tem 3 entidades que a gente considera de porte aqui da área de engenharia, que é o Sindicato de Engenheiro, o Clube de Engenharia e o CREA. Né? A fiscalização é por conta do CREA, e a gente conversa muito. Eu não vou aqui tomar muito tempo de vocês, mesmo porque a gente conversa muito com o Gerson, tanto é que na questão dos bueiros, né, que a gente está... eu coordeno no CREA também a Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes, onde o Ministério Público está participando junto com a gente, e a gente convida o Gerson também para participar dessa discussão, até por conta de essa explosão de bueiros que a gente tem visto aí, tem um indício bastante forte de estar havendo alguma também vazamento de gás nessas tubulações. E quando o Gerson coloca essas questões, nós já debatemos muito essa questão do Sindicato dos Engenheiros lá com ele lá no CREA, e o CREA, ele fecha por tudo que o Gerson colocou aqui, para não me estender. A gente, mesmo porque o Gerson é uma pessoa que tem larga experiência nessa questão de gás, então, sempre que a gente vai discutir essa questão, o Gerson é uma das pessoas que a gente chama para discutir esse assunto. Bom, o CREA, na realidade, está analisando essa questão de gás, inclusive vamos chamar agora o responsável técnico pela SEG também, por conta desses problemas de bueiros que a gente está trabalhando mais diretamente,
né? Já chamamos pessoa, até os responsáveis da Light já foram lá, fizeram os seus depoimentos, agora nós estamos chamando a SEG. Então, para não me alongar, deputado, o CREA fecha integralmente com as propostas que o Gerson apresentou aí, mesmo porque a gente já tem discutido muito isso lá, né? A gente deu algumas opiniões e a gente, com o Gerson lá, com os sindicatos dos engenheiros, né, a gente tem essa posição. O CREA está aí à disposição, mas com relação às propostas, a esse projeto de lei aqui, nós fechamos com a posição junto com os sindicatos de engenheiros. Ok, obrigado, doutor Luiz Consciência. Eu queria ouvir o doutor Jorge Luiz, que representa aqui a agência. Na verdade, a gente também esperava a presença de um conselheiro, mas, enfim, até agora não chegou, foi confirmada a sua presença. Mas o doutor Jorge Luiz, que tem um trabalho técnico, como é que a agência tem acompanhado esse debate sobre a questão do gás? A gente sabe que existe um problema legal que essa casa tem que avançar da aprovação do projeto, mas, enfim, em relação a esses acidentes, em relação à companhia, como é que a agência tem acompanhado? Porque é um debate que se arrasta aqui há muitos anos e se arrasta no Rio de Janeiro, não é só nessa casa legislativa, né? A questão do controle sobre a chegada desse gás nas residências, essa quantidade enorme de acidentes, muitos deles fatais, né? Então, como é que a agência vem acompanhando esse debate? Por favor, doutor Jorge Luiz. Te peço para falar bem próximo ao microfone. Pô. Bem, a agência tem a parte infracontratual em cima do contrato de concessão. Todo acidente que acontece, nós abrimos um processo regulatório, né, e é analisado caso por caso. Eu quero adiantar, inclusive, pela possibilidade de ter acompanhado sempre os acidentes que ocorreram, a gente foi identificando vários problemas na parte técnica, né? E existe um processo na agência, a título de colaboração, porque quem regulamenta instalações prediais de gás é um decreto estadual. Então, nós fizemos um estudo completo lá, junto com as novas normas da BNT, e essa colaboração da Genersa vai ser entregue ao poder, às autoridades, na verdade, dentro dos próximos dias pelo conselheiro. O senhor pode explicar melhor esse estudo feito pela agência? Nós fizemos um estudo completo, porque quem regula as instalações prediais de gás é o regulamento 23.317, que é um decreto estadual. Isso. Esse regulamento, ele foi, na verdade, criado desde 1967, se não me engano, mais ou menos nessa época. Ele foi sendo adaptado ao longo do tempo. Várias normas foram sendo surgidas da BNT, novas normas técnicas, e a gente teve a possibilidade de identificar sistemas construtivos nesses acidentes todos que não estavam sendo observados as novas modificações. Então, a título de colaboração, a Genersa fez um estudo completo e está agora, já a parte de instrução técnica já foi toda feita, e esse processo vai ser entregue agora às autoridades, foi a informação que eu recebi do conselheiro. Tá? Não, primeiro, solicitar que seja entregue também ao Poder Legislativo, né? Não só ao Executivo, que possa entregar à Comissão de Direitos Humanos, que possa entregar ao Poder Legislativo, porque a gente tem interesse também de acompanhar. Ok. Agora, o senhor falou que para cada acidente, foi isso que eu entendi? Para cada acidente vocês abrem um procedimento? Nós abrimos um procedimento, um processo, na verdade, interno da agência, que é um processo regulatório, para acompanhar toda a parte de vistoria, toda a parte processual regulatória dentro da agência. Depois é feita a instrução técnica e aí passa na verdade, a audiência lá dos conselheiros para fazer o julgamento sobre o processo, se há um processo regulatório, se há uma infração contratual ou não. Mas também são levantados os aspectos técnicos. Por isso a gente teve a oportunidade de fazer vários estudos sobre o que a gente tinha encontrado no mercado. E o senhor tem uma ideia do resultado, porque são muitos acidentes, né? A lista aqui, que não é uma lista completa, é impressionante. Então, imagino que a agência tenha muito trabalho nesse procedimento para cada um desses acidentes. O senhor tem uma ideia do resultado geral, ou pelo menos uma noção geral, por exemplo, qual é o resultado geral dessas investigações
Toda vez que há um acidente, a SEG sendo chamada, informada pelo Corpo de Bombeiro, qualquer coisa assim, nós somos imediatamente informados. E aí nos procedemos a uma inspeção junto, inclusive, às vezes, na mesma hora que está sendo feita a perícia, pelo ICCE, nós estamos presentes. E aí vamos acompanhando todo esse processo. Ok, nós vamos voltar daqui a pouco a fazer algumas perguntas sobre isso, mas vamos ouvir primeiro o doutor Rodrigo Terra. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Terra é promotor da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor. Bom dia a todos. Alguém da companhia, da empresa, está presente? Não, presidente? Infelizmente não. Nós convidamos o presidente, mas ele mandou um ofício muito gentil, mas dizendo da impossibilidade, em função da sua agenda, mas que estaria disposto a qualquer diálogo, mas não há ninguém da companhia. Uma pena, porque, na verdade, esse comportamento se reproduz em outros procedimentos do próprio Ministério Público, investigando no caso dos bueiros, em que, desde 2010, apurava-se a responsabilidade tanto da Light quanto da própria SEG nesses eventos, que, inclusive, já houve uma audiência pública aqui, nessa casa, tratando do mesmo assunto que estamos tratando hoje, mas em que foi feita referência à questão dos bueiros, que só se agravou de lá para cá. E, com a explosão do último, o Ministério Público